Eu chamo Magali. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. O que o senhor acha a respeito de divórcio? O que a Igreja Católica fala sobre o divórcio? A igreja diz que o sacramento do matrimônio é indissolúvel. Jesus elevou a união entre um homem e uma mulher à categoria de sacramento, no momento em que chegam para ele dizendo: mestre, olha, Moisés diz que nós podemos dar uma carta de divórcio à nossa mulher. O que o senhor diz a respeito? Jesus falou: vocês nunca leram que lá no princípio Deus criou o homem e disse: o homem deixará o seu pai, a sua mãe, sua casa, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Ele lembrando, portanto, o livro do Gênesis. Mas a novidade de Jesus é a frase seguinte, que ele diz, e que marca ali, né, que realmente torna-se um sacramento, quando ele diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Portanto, a igreja, ouvindo as palavras do seu Senhor, ela proclama que o casamento, o matrimônio, é indissolúvel, portanto, não pode haver divórcio. Mas a igreja também é mãe e mestra da verdade. Ela compreende e sabe que muitas vezes acontece casamentos em que há muito sofrimento, há muita tristeza, pessoas que chegam a viver uma vida de ofensas, de briga, de desentendimento, de traições, muitas vezes até de violência física. E quando chega ao ponto da violência física, a igreja até permite a separação dos corpos, ou seja, cada um vai viver numa casa, cada um vai viver a sua vida, mas ela sempre também informa: procure até o último recurso se reconciliar, marido e mulher, o marido com a sua esposa com o marido, se reconciliar, para que possam depois viver uma vida novamente santa e unidos para manter o laço do matrimônio. Agora, se isso se tornar impossível, a igreja, no catecismo da Igreja Católica, lá você pode ler, quando fala dos sacramentos, um por um deles, depois tem um texto longo de várias páginas falando sobre matrimônio. O catecismo da Igreja Católica diz que quando então se torna impossível a reconciliação, que aquelas pessoas que se separaram mantenham-se em abstinência, né? Abstinência sexual, e que não tenham novos companheiros, que não se tenha uma segunda união. No entanto, a mesma igreja, a mesma mãe que conhece o sofrimento dos seus filhos, pela boca do Papa, nosso querido Papa Francisco, que acaba de escrever no começo do ano de 2016 a sua exortação apostólica Amoris Laetitia, ele mais uma vez diz que mesmo as pessoas que estão em segunda união não podem ser apedrejadas, mas têm que ser acolhidas, amadas, né? Porque ali já não é como no evangelho que daqui a pouquinho nós vamos ouvir, né? O evangelho da mulher adúltera apedrejada, o padre vai explicar melhor. Mas no caso do divórcio, a igreja diz para não se divorciar, para tentar a reconciliação até o fim, mas se separando, permaneçam sozinhos. Se não conseguirem, porque às vezes separam jovens, né? Não tem vocação para o sacerdócio, não tem vocação para a vida religiosa, acabam, portanto, vivendo, encontrando novos parceiros, né? E a igreja, então, ela é acolhedora, ela manda que se acolha os casais de segunda união, de terceira, de quarta união, mas que eles não recebam nem o sacramento da confissão e nem o sacramento da Eucaristia, embora estejam em comunhão com a igreja e com Deus, podem frequentar as missas, participar de ministérios, mas oficialmente a igreja afirma que não se pode aproximar dos sacramentos, né? No entanto, o Papa Francisco, no seu documento Amoris Laetitia, ele diz para que o pastor das ovelhas, que é o padre, o bispo, né, possam estudar caso a caso, compreender e entender cada um. E, se for o caso, levar também para a comissão diocesana, que estuda a questão da declaração de nulidade do primeiro matrimônio. E aí, caso seja tido como um sacramento inválido, aí ela poderá até se casar de novo e manter a sua vida
com todos os direitos religiosos que ela tem, também incluindo os sacramentos. Então, que Deus te abençoe, Magali, sinta-se amada, acolhida, e que todos que estão na condição de separação saibam que Deus continua amando, continua tratando como filhos e filhas e querendo o bem de todos. A gente lembra que o rei Henrique VIII, né, ele queria se separar, né, em 1534, casou-se com Ana Bolenha sem autorização do Papa. E o Papa então teve que excomungá-lo e por isso ele se declarou chefe da Igreja da Inglaterra em 1534, portanto criando a Igreja Anglicana, que não mais obedecia ao Papa, mas o rei da Inglaterra. E até hoje na Inglaterra o chefe da igreja é a Rainha Elizabeth. Mas que isso não seja motivo de briga e de separação e de saída da igreja, mas que a gente possa lembrar que as fraquezas humanas, elas existem e que nós não devemos atirar pedra em ninguém que peca, porque todos somos passíveis de cometer erros e de errar. O importante é o arrependimento, voltar atrás e manter a comunhão com Cristo, essa comunhão espiritual que todo cristão é chamado a fazer na presença dele, na igreja, em cada missa.